Debate Santana FM. Eleições 2012. Teatro Silvio de Matos, ao vivo. A Rádio Santana FM se propôs a reunir os candidatos à Prefeitura de Itaúna, Osmando Pereira, Neider Moreira e José Luiz Guimarães, para um debate ético, democrático e, sobretudo, de nível, para que o maior beneficiado deste encontro ele possa fazer a sua melhor avaliação daquele que deverá ser, dentro dos próximos dias, o eleito para administrar o município de Itaúna. As regras e formato deste debate foram apresentados com antecedência e em consenso aprovados pelos assessores de cada um dos candidatos aqui presentes, que foram convidados a comparecer à emissora para avaliação do conteúdo. Mesmo assim, se algum candidato aqui presente sentir-se ofendido pelo outro, poderá pedir direito de resposta, que será avaliado pela comissão composta pelos seguintes representantes da sociedade: senhor Pedro de Vargas, advogado, o diretor administrativo e administrador, também mantenedor do Colégio Ângulo, senhor Hamilton René Alves, o empresário Silésio Vilela, artista e produtora cultural, senhora Elina Dir de Oliveira Bernardes. Esta comissão terá a incumbência de julgar, caso necessário, o direito de resposta de algum dos candidatos que, se julgar prejudicado ou ofendido pela fala de seu oponente. A intervenção da comissão julgadora se dará unicamente por solicitação deste mediador, o que nós esperamos não seja necessário, dada a envergadura e a ética de cada um dos envolvidos neste processo eleitoral. Lembramos que não será, sob nenhuma hipótese, permitidas perguntas que firam ou envolvam a vida pessoal e particular de cada um dos candidatos aqui presentes, e caso o mediador ou um dos candidatos entenda pergunta fere este acordo, solicitará parecer da comissão julgadora. Nenhum dos candidatos tem conhecimento, com exceção da primeira pergunta que foi formulada pela Rádio Santana FM, das demais que serão feitas neste debate, ou se tem informação através dos seus assessores, ou seja, também as dos ouvintes e dos veículos de imprensa que foram convidados a participar. Gostaríamos de esclarecer que, por se tratar de um debate no rádio, o mediador deste encontro será rígido no controle do tempo de cada um dos senhores aqui presentes, não sendo permitido que o orador da vez exceda o seu tempo de direito. Caso isto ocorra, ele será interrompido e, não atendendo à solicitação do mediador, seu microfone será desligado. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a manifestação ou pergunta dos correligionários e simpatizantes aqui presentes. Caso o debate seja interrompido pela insubordinação dos participantes ao ponto de prejudicar o andamento dos trabalhos, o debate será dado até que os mesmos assumam postura desejada ou sejam convidados a se retirar do local. Vamos então repassar para os nossos ouvintes e convidados desta tarde as regras definidas para o debate, e que são as seguintes. Procederemos ao sorteio para definirmos a ordem de participação. Depois de definida esta ordem, ela valerá para a sequência do debate. Ao ter a sua oportunidade de falar ou responder, o candidato deverá aguardar autorização tal para que o seu tempo seja cronometrado pelo mediador. Cada candidato disporá de 5 minutos a sua saudação e apresentação pessoal. Cada candidato disporá de 5 minutos para responder a seguinte pergunta: por que me candidatei à Prefeitura de Itaúna? Os veículos de imprensa foram convidados a participar deste debate, terão o direito de fazer uma pergunta, tendo o mesmo 2 minutos para respondê-la. Se a comissão julgadora entender que a pergunta fere a vida pessoal e particular do candidato, esta será anulada. As perguntas foram enviadas com antecedência para a produção deste debate e serão feitas por este mediador, que terá 30 segundos para fazê-la, citando o veículo de comunicação que a enviou. Cada candidato responderá 2 perguntas que serão respondidas de acordo com a ordem do sorteio inicial. Cada candidato responderá 2 perguntas feitas por ouvintes da Rádio Santana FM que foram solicitadas na programação. Todas foram recebidas, impressas e colocadas em envelopes e serão sorteadas e seguindo e respondidas também, sendo a ordem do primeiro sorteio da candidato, responderá 2 perguntas. Caso nós tenhamos um número maior de perguntas que não permita a cada um dos candidatos responder de forma igualitária, as que sobrarem serão descartadas. Pergunta do candidato, resposta, réplica e tréplica. Nesta etapa, teremos o seguinte: cada candidato, seguindo a ordem inicial do sorteio,
fará uma pergunta para cada um de seus opositores. Para cada pergunta, o candidato terá 1 minuto. Para a resposta, o candidato escolhido terá 3 minutos. Para a réplica do candidato que fez a pergunta, 2 minutos. E para a tréplica, o candidato que respondeu terá 1 minuto. E aí nós partimos então para as considerações finais deste encontro, onde cada um dos candidatos terá 5 minutos para a sua explanação. Bom, agora dão 14 horas e 28 minutos. Eu gostaria de solicitar a Jéssica Lopes que possa pegar, por gentileza, então, aqui a caixinha está com o nome dos candidatos, vai levar para a comissão julgadora para nós sortearmos. No caso agora nós teremos apenas, Jéssica, por gentileza, nós temos que retirar o nome do professor José Luiz, já que ele não se encontra, então se ele sair, nós descartaremos a posição dele e passaremos para o segundo. Primeiro, pela ordem do sorteio, nesta tarde do nosso debate. O professor José Luiz seria o primeiro, então, descartado. Vamos, então, para aquele que será o primeiro na nossa ordem de sorteio. O candidato Neider Moreira será o primeiro, pela ordem de agora até o final do debate, a responder as perguntas. E o candidato Osmando Pereira será o segundo colocado. A numeração será colocada sobre a mesa, até para que eu possa também acompanhar e não fazer trocas aqui. Primeiro a responder, senhor Neider, segundo, senhor Osmando Pereira. Vamos então aos tempos determinados. Os microfones foram ligados da mesa, por gentileza, dos candidatos. Candidato Neider Moreira, a partir de agora, o senhor tem 5 minutos para a sua saudação, sua apresentação inicial, valendo a partir de agora. Bom, na verdade, quero inicialmente cumprimentar a todos que se fazem presentes aqui no Teatro Silvio de Matos, cumprimentar a todos os ouvintes da Santana FM, cumprimentar meu candidato a vice-prefeito, Virgílio Rocha, candidato Osmando, candidato a vice, Tom de Miranda, e registrar aqui o modelo democrático que traz à baila a Rádio Santana FM. Esse momento é extremamente importante e ele traz realmente uma oportunidade de que os eleitores itaunenses conheçam as propostas de cada um dos candidatos, e é uma pena que não tenhamos aqui a presença do candidato José Luiz, em virtude do falecimento do irmão, e isso iria seguramente engrandecer ainda mais esse momento que vivemos. Quero dizer a todos que a consolidação do processo democrático no Brasil, ela passa por isso, passa pela oportunidade de termos debates entre candidatos a cargos majoritários, no sentido de exatamente tornar mais clara a posição de cada um em relação a determinadas questões que julgamos extremamente importantes para o dia a dia de uma comunidade, para o dia a dia do cidadão. De maneira que tenho a absoluta convicção de que, nesse contexto, a Rádio Santana cumpre um papel fundamental que deveria também ser cumprido por todos os veículos de comunicação. É importante que todos eles participem de momentos como esse, no sentido de trazer mais transparência e clareza a um processo eleitoral, a um processo democrático, em que a comunidade vai fazer a sua escolha daquela pessoa que vai conduzir a cidade nos próximos 4 anos. E vai também escolher a nova Câmara de Vereadores, que acompanhará todo esse processo e que será responsável por referendar, através do voto em plenário, daquelas questões submetidas a seu julgamento. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que, depois de 16 anos de vida pública, primeiro como vereador, depois por 3 mandatos como deputado, intercalando aí um período como secretário de Estado, pela primeira vez participo de um processo de uma eleição majoritária dentro do município. E entendo que momentos como esse
são absolutamente fundamentais para a formação do juízo de valor. Absolutamente fundamentais para fazer com que o eleitor faça a sua escolha consciente e possa realmente, indo à urna, manifestar de forma absolutamente transparente aquilo que quer para o seu município. Muito bem, candidato, então utilizou 3 minutos e 46 segundos. Abre mão do restante do tempo, candidato. Vamos então redefinir aqui, marcar o tempo para o candidato Osmando Pereira. Quero só esclarecer que, por uma medida de segurança e da organização do nosso encontro, a porta está fechada de entrada do auditório. Então, acredito que muitas pessoas queiram beber água, alguma coisa, nós disponibilizando aqui as águas minerais, podem servir à vontade. Quando terminar, a outra caixa será colocada para que nós evitemos a entrada e a saída do teatro e que pessoas não convidadas ou credenciadas tenham acesso ao espaço. Candidato Osmando Pereira, os seus 5 minutos a partir de agora. Bom, inicialmente, nós queríamos cumprimentar o nosso concorrente, o deputado Neider Moreira, seu vice, nosso vice Antônio, cumprimentar a todos os presentes, de uma forma muito especial, cumprimentar a cada ouvinte da Rádio Santana que nos ouve nesse momento, cumprimentar aqui a direção da rádio, a toda a sua equipe, por essa iniciativa que dá mais a oportunidade de estarmos falando das nossas propostas para os itonenses. Nós temos feito isto ao longo de toda essa jornada, a cada dia, de manhã até à noite, nos reunindo, ouvindo a cada um dos cidadãos itonenses e podendo assim, informando nosso juízo, levando as ideias para a nossa equipe e formando o nosso, de forma bastante democrática, o nosso programa de governo, um plano para que nós possamos recuperar a autoestima, a dignidade e o orgulho de ser itonense. Queríamos cumprimentar aqui também a comissão, a comissão que nos acompanha, a Lina Dirce, Hamilton, Silésio, Dr. Pedro Vargas, que estarão zelando para que esse debate cumpra a sua finalidade, de levar nossas ideias a todos os ouvintes. Bom, fazendo os cumprimentos, queríamos também falar um pouco a respeito da nossa vida, nós que nascemos lá na comunidade de Paulas, que viemos para a cidade aos 12 anos, entrar na segunda série, e que desde cedo participamos da vida da sociedade, movimento de igreja, dos grêmios estudantis, dos diretórios de faculdade. Fui eleito vereador aos 22 anos, até então o mais jovem vereador eleito na história de Itaúna. Tive um segundo mandato de vereador, fui com muita honra eleito prefeito em 89, eleito novamente em 97 e reeleito no ano 2000. Tive também uma passagem de 3 anos e meio na Pampulha. Nesses mandatos, nós podemos ir aprendendo com os acertos, também com os erros, e criando também esse apego e esse amor à nossa cidade e às coisas de Itaúna. Nós podemos dizer que a nossa história, a nossa vida, tem também uma vida pessoal, Sou divorciado, tenho 3 filhos. Descobri essa semana que você é avô. Tenho uma namorada, a Rose, que está, com certeza, está nos ouvindo, lá do Brasil Minas, onde trabalha. Enfim, mas nossa vida pessoal, ela se confunde com a nossa própria história política, depois de tantos anos envolvido com as questões de Itaúna. Então, é com muito prazer e muita honra que estamos aqui participando dessa campanha política para levar as nossas mensagens e dizer também dos objetivos que nos norteiam. Muito bem, candidato, então termina o seu pronunciamento com 3 minutos e 35 segundos desta primeira fase. Prosseguimos então, cada um dos candidatos terá 5 minutos para responder pergunta formulada pela Rádio Santana FM. Primeiramente com o candidato Neider Moreira, seguindo a ordem de sorteio. Candidato,
Por que me candidatei à Prefeitura de Itaúna? É a pergunta. Seu tempo inicia-se agora. Bom, na verdade, essa é uma pergunta muito boa, porque nos dá a oportunidade de fazermos aqui uma pequena reflexão. A nossa candidatura, ela não aconteceu com uma decisão tomada de um dia para outro. Essa decisão é fruto de muita reflexão sobre o passado recente do município de Itaúna. Entendo que Itaúna viveu sua última transformação administrativa na década de 80, primeira metade da década de 80. Essa foi a última grande mudança administrativa que tivemos. E de lá para cá, temos convivido com esse modelo, com pequenas alterações pontuais, muito mais em função da implementação de programas de governo, do que propriamente por mudanças do conceito gerencial. O fato é que sabemos que o mundo mudou muito nesse período. O mundo viveu a revolução da informática, viveu a revolução das telecomunicações, e isso mudou por completo o padrão gerencial das coisas. Sabemos também que o Brasil, além de ter vivido isso tudo, viveu também o período de redemocratização. O Brasil voltou a ter uma democracia, e essa democracia nos trouxe uma nova Constituição Federal, que no seu bojo traz a espinha dorsal do novo modelo de gestão pública para o Brasil. E na esteira dessa Constituição, vivemos a aprovação de várias leis que consolidaram esse novo modelo de gestão. Entendo que precisamos fazer, nesse momento, uma profunda reforma administrativa no município. O município convive hoje com esse modelo caduco, ultrapassado, antiquado, que não convém ao tempo que vivemos. A comunidade espera essa profunda transformação e sabe que precisa disso. Temos, por exemplo, uma situação em que não temos sequer a informatização em rede da Prefeitura Municipal. Ou seja, os setores da Prefeitura não conseguem se comunicar. Vivemos situações inusitadas, tais como quando vamos lá protocolar um pedido de alvará para a construção de uma casa. E o cidadão tem que peregrinar quase que o dia todo dentro dos setores da Prefeitura para conseguir dar entrada nesse pedido. E por que isso? Exatamente porque temos uma administração absolutamente ineficiente no que diz respeito à gestão. Absolutamente ineficiente. Isso repercute diretamente, muito mal, nos setores da comunidade, naquilo que interessa ao cidadão, aquilo que interfere no seu dia a dia. E poderíamos dar aqui inúmeros exemplos, como a situação que temos das ruas e avenidas da cidade, uma situação de penúria, por não termos um programa de manutenção de vias públicas, coisa que nunca tivemos. O transporte coletivo, que não atende às necessidades do cidadão, que não consegue, muitas vezes, levar o cidadão aonde ele quer ir com o pagamento de uma única passagem, e aí ele se vê obrigado a ter que pagar 2 passagens para se deslocar dentro da cidade, por absoluta falta de normatização e fiscalização por parte do poder público, que é o responsável por essa concessão. Vivemos uma situação lamentável no que diz respeito à iluminação pública, que interfere negativamente na segurança pública. Temos pouquíssimo investimento em iluminação pública. A saúde pública absolutamente desestruturada em função de um malfadado decreto que acabou com a autonomia financeira e contábil por parte do Fundo Municipal de Saúde,
lá nos idos de 1999, e que faz com que nos arrastemos absolutamente na questão da saúde nesse momento. Muito obrigado, candidato. Todas essas questões nos fazem ser candidato. 5 minutos e 3 segundos, utilizado pelo candidato Neide Moreira. Candidato Osmando Pereira também terá o acréscimo de 3 segundos na sua participação, respondendo, candidato Osmando Pereira, por que me candidatei à Prefeitura de Itaúna? O tempo do senhor começa agora. Bom, inegavelmente, né, Itaúna, uma grande crise de gestão. Os nossos serviços estão completamente desarticulados. Há um clamor popular por recuperar as nossas ruas, por um maior cuidado com a nossa cidade. Não se busca o desenvolvimento, não se realizam obras. As avenidas que idealizamos praticamente se encontram da forma como nós as deixamos. Realizamos nos nossos governos muitos asfaltamentos. Eles estão todos deteriorados e todos exigindo manutenção. É fundamental resolver a questão da gestão pública. Me candidato em função desses desafios e principalmente em função do otimismo que tem com a nossa comunidade. Itaúna é uma cidade muito forte, tem organizações muito fortes. As nossas instituições estão falando normalmente. Temos que buscar o desenvolvimento, mas temos uma economia também efervescente. A cidade constrói como nunca. O nosso problema maior é realmente de gestão. Se resolvermos a questão de gestão, automaticamente a nossa cidade e o nosso cidadão volta a recuperar, eu diria, resolvida a questão de gestão, recuperamos automaticamente a confiança na cidade e a nossa autoestima, como eu gosto de dizer, o nosso orgulho e a alegria de ser itaunense. Candidato, porque, como disse, Itaúna é uma cidade muito forte. Itaúna necessita, nesse momento histórico que ela vive, de experiência. E nós temos a experiência de 3 mandatos. Temos o aprendizado de Belo Horizonte. Um candidato para resgatar os valores mais caros da comunidade de Itaúna, para montarmos uma equipe forte, comprometida com resultados e devolvermos a Itaúna o orgulho que sempre tivemos dela. Vai prosseguir? Vai prosseguir? Obrigado. Muito bem, candidato utilizou 3 minutos e 8 segundos do tempo disponibilizado de 5 e 3 para a resposta à pergunta por que me candidatei à Prefeitura de Itaúna. Vamos então seguindo para a 4ª etapa deste encontro, e aí eu gostaria de propor aos senhores candidatos o seguinte: nós temos o convite aos veículos de imprensa, foram chamados a participar com as perguntas. Nós tivemos aqui a participação do Jornal Diário, Jornal Folha do Povo, Conexão Regional, Jornal Tribuna, TV Cidade e Site Notícias de Itaúna. Pela ordem e programação inicial junto aos assessores, cada um dos senhores responderia 2 perguntas que seriam sorteadas aleatoriamente. Como nós temos a ausência do professor Zé Luiz, nós temos 6 perguntas. Eu gostaria de saber se os senhores concordam em cada um dos senhores responder 3 perguntas sorteadas aleatoriamente para que possamos atender a todos os veículos participantes. De acordo, candidatos? De acordo. Ok, de acordo com as comissões que estão aqui, nós vamos então levar os envelopes, estão apenas com a denominação jornal.
Não há que se identificar qual jornal fez. Então, nós vamos, por ordem de sorteio, pedir que o candidato Neider Moreira escolha um envelope para que eu faça a pergunta. Pergunta da TV Cidade. Nos últimos tempos, Itaúna não recebeu nenhum tipo de investimento por parte de novas indústrias. Com isso, Itaúna perde na criação de novos empregos e movimento na economia. Gostaria de saber do candidato, caso eleito, qual o plano de governo para que novas empresas venham para Itaúna. Candidato, o senhor terá 2 minutos, candidato Neider Moreira, 2 minutos para a resposta, começando a partir de agora. Em primeiro lugar, é importante salientarmos aqui que Itaúna, nesses últimos anos, não tinha como receber empresas novas, porque não tinha energia elétrica disponível para recebê-las. Vivíamos uma situação próxima do blackout. Tínhamos a nossa subestação saturada, com 5 MVA, e o trabalho que fizemos foi exatamente no sentido de viabilizarmos um expressivo investimento da CEMIG na cidade para permitir que voltássemos a ter energia disponível. Ampliamos a estação ao lado do Parque de Exposições para 65 MVA e a CEMIG construiu uma nova subestação entre Itaúna e Itatiaia-Sul, região denominada Ponta da Serra. E isso fez com que Itaúna passasse a ter 80% a mais de energia elétrica disponível. Agora estamos na fase da prospecção de investimentos. E para isso queremos criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai trabalhar com 3 vertentes: a industrial, a de prestação de serviços e comércio, e também a de agricultura familiar e agronegócio. Temos que ter uma pessoa absolutamente capacitada à frente dessa secretaria, que possa fazer a interface com a iniciativa privada e também com órgãos de fomento dos governos federal e estadual, BDMG, Instituto de Desenvolvimento Integrado do Estado de Minas Gerais e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso é absolutamente fundamental para que possamos fazer essa prospecção de novos investimentos para a cidade. E Itaúna tem uma situação geográfica privilegiada. E para fazermos frente a essas questões, temos também que fazer um levantamento dos terrenos que a Prefeitura tem, para sabermos quais deles podem ser utilizados para novos investimentos industriais. Obrigado, isso é absolutamente fundamental. Obrigado, candidato. 2 minutos e 5 segundos utilizado por Neider Moreira. A resposta, vamos proceder então agora, vez do candidato Ormando Pereira, retirar uma das perguntas feitas pelo veículo de imprensa no encontro de hoje, deste debate Eleições Municipais 2012, promovido pela Rádio Santana FM, sendo transmitido para todo o Centro-Oeste Mineiro, Vale do Paraupeba, Grande BH, região metropolitana de Belo Horizonte, online www.santanafm.com.br. Pergunta do site Notícias de Itaúna, candidato Osmando. Gostaríamos de saber qual o projeto que o senhor tem para melhorar o atendimento do serviço público, o plano de cargos e salários do servidor municipal e qual será o critério para formar sua equipe de governo. O senhor tem, a partir de agora, também 2 minutos para a sua resposta, valendo. Bom, é fundamental para atingir os objetivos que temos, valorizar o servidor público municipal. Nós já criamos, no passado, várias leis que beneficiaram e que promoveram e valorizaram o servidor. Valorizar o servidor é fundamental. Na educação, por exemplo, nós criamos um plano de cargos no ano de 1990, o revisamos em 2001 e vamos ter que fazê-lo novamente. É fundamental também criar um plano de carreira para os funcionários da saúde e para os funcionários de... A melhor forma de contratação, sem dúvida nenhuma, é o concurso. Já tivemos a oportunidade de realizar inúmeros concursos, praticamente todo o quadro da Prefeitura hoje, ele é composto de... ele foi formado nos concursos que nós realizamos. Aí, indiscutivelmente, eu acho que é fundamental fazer um governo planejado, com planejamento, com metas estabelecidas, e você tendo as metas, você tendo planejamento,
E você tem que buscar as pessoas comprometidas com aquelas mesmas. É assim que faremos. Muito bem, candidato. De 1 minuto e 27 segundos de seu tempo para responder pergunta do site Notícias de Itaúna. Vamos para uma nova pergunta enviada por um dos colegas de imprensa itaunense. Lembrando que os demais que aqui não estão ou abriram mão de fazê-la ou não atenderam a solicitação de tempo determinada pela produção desse debate para o recebimento na redação. Candidato Neider Moreira vai responder pergunta agora do jornal Folha do Povo. Candidato, a pergunta é a seguinte. Na verdade, ela foi direcionada como um todo, mas como caiu para o senhor. Vou ler na íntegra, mas tome só para o senhor. Senhores candidatos, nos últimos 8 anos, o relacionamento público entre os poderes constituídos declinou um patamar baixo. Isto ocorreu pela visível falta de estrutura acadêmica e cultural dos pares envolvidos. O chefe do Executivo e os componentes do Legislativo foram os principais propulsores da situação, que culminou em prejuízo para os municípios, porque o debate e o diálogo, inclusive com o Poder Judiciário, foram transformados em ataques pessoais mútuos, esquecendo-se dos assuntos prioritários inerentes ao município. Como, ou seja, no caso, o senhor pretende construir o diálogo com o Legislativo e o Judiciário. O tempo do senhor começa agora. No mais alto nível possível. Entendemos que a relação entre os poderes, ela precisa ser institucionalizada. Nós não podemos planizar a relação entre os poderes. Temos que tratar das questões de maneira muito sensata, colocando à mesa todas as pessoas envolvidas em quaisquer condições, de maneira a buscarmos soluções consensuais, tanto quanto possível. É importante que o debate sempre se mantenha no plano das ideias, de maneira a valorizarmos o interesse da coletividade. Isso é absolutamente fundamental para construirmos uma boa governabilidade, tanto na relação com o Legislativo, quanto na relação com o Poder Judiciário e também com o Ministério Público, que é muito envolvido em questões públicas. De maneira que queremos ter uma relação absolutamente transparente e franca com os poderes envolvidos, no sentido de que possamos, de maneira conjunta, construir o que é melhor para a qualidade de vida do cidadão itaunense, fazendo com que o seu anseio, a sua necessidade, seja atendida na íntegra, tanto quanto possível, de forma a melhorar essa qualidade de vida de toda a comunidade, de toda a coletividade, e buscando sempre praticidade, pragmatismo para a tomada de decisões. Tem nos questões menores que não interferem na solução dos problemas, mas que acabam sendo um fator de trazer menos dinâmica à solução desses problemas. Então, essa será a tônica da nossa atuação à frente do Poder Executivo do município. Muito bem, utilizando 1 minuto e 47 segundos do tempo disponível de 2, candidato Neider Moreira abre mão do restante do seu tempo. Vamos agora para mais uma pergunta dos colegas da imprensa que enviaram com antecedência para a Rádio Santana FM. Questionamento, agora vamos ao candidato Osmando Pereira. Jéssica, me auxilia aqui no seu celular, porque o rádio saiu de sintonia. Estou aqui apenas com o som interno. O candidato irá responder à pergunta do jornal Conexão Regional. E que é a seguinte, candidato. Nos últimos 8 anos, Itaúna não recebeu nenhuma empresa de grande porte. O próximo prefeito já tem alguma proposta para atrair novos investimentos para o município? Esse é o papel fundamental do Poder Público Municipal, né? Buscar o desenvolvimento. É o primeiro eixo de nosso programa de governo. E eu tenho uma larga experiência, porque uma boa parte dos empregos gerados em Itaúna hoje foi empresa que nós buscamos. No Brasil, em Minas, no exterior, e muitas também empresas que nós apoiamos aqui na nossa cidade. Então, com certeza, né, nós vamos criar uma estrutura para atrair novos investimentos.
também para apoiar os investimentos locais. Vamos também, como disse o nosso oponente, né, criar uma Secretaria de Desenvolvimento. Há um setor também muito importante da nossa economia que não tem um trabalho, que não tem um órgão para acompanhá-lo, para dar suporte a ele, que é queremos criar um departamento de transporte, para o transporte. Também um departamento de agronegócio. Temos que abrir novas frentes, adquirir novas áreas para implantação de empresas. Já empregos e renda. É a nossa intenção também articular a criação de um shopping center na nossa cidade. Tendo desenvolvimento, tudo mais vem em consequência. Havendo emprego, gerando renda, você vai ter também impostos com os quais você vai cuidar da cidade, você vai construir obras, você vai prestar serviço de qualidade e você vai poder planejar e investir no futuro. Muito obrigado. Muito bem, candidato Osmando, utilizou 1 minuto e 38 segundos do tempo disponível de 2 para a sua resposta. Seguimos agora para o último sorteio de perguntas formuladas pela imprensa itaunense. Pergunta do Jornal Diário será respondida pelo senhor Neider Moreira. Pergunta seguinte, candidato. Sabemos que, no quesito segurança, o tráfico de drogas é de responsabilidade do Estado. Mas, no sentido de ação social, o trabalho deve ser feito no município. O que o candidato tem como proposta para solucionar a questão do tráfico de drogas, que é uma realidade entre os jovens e adolescentes em Itaúna? Seu tempo, a partir de agora, 1 minuto, à vontade. Assim como é uma realidade em todo o país. Não é uma questão específica de Itaúna. E realmente o problema de segurança pública, ele aumentou muito com o aumento do tráfico de drogas, em especial na questão do crack, que é uma grande chaga social que vivemos hoje no nosso país. Atinge em cheio o seio da família, atinge em cheio a célula fundamental da sociedade. Na verdade, todas as políticas públicas a serem implementadas e que vêm sendo implementadas pelos governos no enfrentamento da questão do tráfico de drogas, passa visceralmente pela mobilização de todas as instâncias de governo, federal, estadual e municipal, com esforços conjuntos na aplicação de políticas públicas que existam para o país como um todo. Não existe uma política pública de enfrentamento disso que seja específica para a unidade. E nem vai existir. Temos que ter esse enfrentamento realizado por todas as instâncias de poder. E, fundamentalmente, é importantíssimo que tenhamos a sociedade civil organizada junto disso. Sem a comunidade se mobilizar e participar ativamente disso, seguramente não teremos êxito para enfrentarmos essas questões. É absolutamente fundamental que a sociedade civil organizada, seja através dos centros de recuperação, seja através dos conselhos que temos em nosso município, seja através das ONGs que participam diretamente desse trabalho, que elas estejam junto das políticas públicas que são norteadas pelo governo federal para o enfrentamento dessa questão, para que possamos obter sucesso nisso dentro do município de Itaúna. Muito bem, 1 minuto e 57 segundos, utilizado pelo candidato Neider Moreira. Vamos então à última pergunta, que agora para o candidato Osmando Pereira, que irá então responder a pergunta que foi formada pelo Tribuna. Extensa, viu, candidato? Pergunta é o seguinte: o jornal Tribuna tem recebido diariamente denúncias contra o mau atendimento no plantão 24 horas. São centenas de pessoas que ali chegam nas primeiras horas do dia, permanecendo à espera de uma consulta até altas horas da tarde ou da noite. A espera é angustiante, sobretudo pela chegada quase contínua de ambulâncias, trazendo doentes em estado grave, precisando de atendimento imediato, levando outros para as macas dos corredores. O que tem acontecido é um atendimento por apenas um médico na clínica geral, nenhum outro na pediatria e outras especialidades. Pergunta: após a posse, o que o senhor vai fazer de imediato para solucionar este mau atendimento
à população. Seu tempo começa agora. Bom, a pergunta é muito interessante, né? Para resolver o problema do plantão 24 horas, que o plantão foi criado por nós com certeza vamos resolver o problema, vamos fazer com que ele responda à finalidade que foi criado, de prestar um bom atendimento ao povo de Itaúna. Mas para resolver a questão do plantão, é fundamental resolver os problemas também da base, reorganizar, vamos dizer, o sistema do nosso sistema de saúde, principalmente a atenção básica, reorganizar os PSF, da estrutura e condições de trabalho para o servidor. Eu disse aqui que temos também que investir na qualificação e também na avaliação do servidor. Então, reorganizando, ampliar o serviço, contratar os profissionais necessários, contratar médicos, colocar médicos PSFs que não tem, no centro de saúde que não tem, colocar especialistas no Dr. Ovidio, para que nós possamos aliviar o plantão 24 horas. E lá tratar principalmente pediatras, para que ele volte a dar a Itaúna o conforto e aquela segurança que sempre teve. Então, esses são os nossos objetivos. Também aproveito para dizer, trabalhar juntos, né? Prefeitura, hospital, trazer e buscar a parceria da universidade. Acho que trabalhando junto, organizando a atenção básica, nós com certeza vamos ter um plantão 24 horas que dê resposta à sociedade itaunense. Muito bem, 1 minuto e 41 segundos, precisamente o quarta melhor, utilizado por Osmando Pereira para o tempo de 2 minutos. Muito bem, passamos então para mais uma fase do nosso encontro. Da mesma forma, candidatos, que nós tivemos nos jornais, nós também temos a mesma situação aqui para a ausência do José Luiz e para o número de perguntas. Ficamos com cada um respondendo 3? Concordam? Perfeito. Pois não, candidato? Senhor Osmando. Olha, eu discordo porque no regulamento que eu recebi, seria uma pergunta. Então, se fosse uma pergunta apenas. Nós vamos voltar aos assessores, nós colocamos, está aqui os representantes que vieram conosco da reunião, serão 2 perguntas para cada candidato que foi passado na ordem enviada para vocês. Perfeitamente. Então, se um dos candidatos não concorda, vamos deixar então, como já foi estabelecido, nós já tivemos bastante transtorno quanto a isso. Então, nós ficamos para que cada candidato responda uma pergunta de um ouvinte que foi feita. Nós temos 7 perguntas que foram enviadas apenas. Apesar do receio da participação dos ouvintes, eles são muito tímidos nessa hora, apesar de convidados a participar. Todos eles são muito tímidos, o que nós respeitamos, mesmo porque nós cobramos para a participação dos mesmos que fossem enviadas as perguntas com o nome completo e o bairro. E quando, de uma forma geral, solicita a identificação, eles ficam mais ansiosos. Pois não, eu gostaria que retificasse aqui. Dos ouvintes, eu respondo todos. Eu pensei que você estivesse dizendo que passaria as perguntas de um candidato. Não, candidato. Que nessa regra é uma pergunta. Perguntas dos ouvintes. Eu concordo totalmente em responder todas as perguntas. Aliás, todo o nosso trabalho tem sido conversar com o cidadão itaunense e poder falar de nossas propostas. Então, é uma oportunidade imperdível. Ok. No caso, adiantando no caso dos candidatos, perguntas de candidato a candidato, nós teríamos então, caso houvesse a presença do professor José Luiz, uma pergunta de cada candidato para cada um dos seus votos. Como a gente, nós ficaremos apenas com uma pergunta para cada um dos candidatos, salvo se os senhores quiserem explorar mais o tempo, a nosso entender, não há problema. Então, ficamos assim, perguntas de 3 ouvintes para cada um dos candidatos. Eu gostaria, nós temos 7 perguntas, pedir a Jéssica que leve ao doutor Pedro Vargas, gentileza, para retirar uma pergunta descartada, por gentileza. Pergunta então fica descartada. E então, vamos para a ordem do sorteio. Bom dia. Vamos saber qual foi o ouvinte que participou. Eles foram convidados a participar através de e-mail, enviando as perguntas para debate@santanafm.com.br. Ouvinte se identificou como Léo Gil. Gostaria também de ressaltar, não se trata de e-mail, e nós não temos uma comprovação do nome, a pessoa pode inventar um nome. Nós solicitamos um nome e um bairro, não é a idade do ouvinte. Léo Gil, ele gostaria de saber se o candidato a prefeito tem seus planos para revitalizar o mercado, diz ele, o nosso mercado, que está jogado, sujo e abandonado.
não é fazer festa de pagode lá na porta para atrair maus elementos, e sim dar uma boa reforma, fazê-lo funcionar novamente como era antigamente. Obrigado, Léo Gil. Candidato Neider, 2 minutos. É uma área nobre da cidade. E a última reforma por que passou o mercado municipal se deu na administração do meu falecido pai, ou seja, 40 anos atrás. De lá para cá, o mercado não foi tratado com a deferência com a qual deveria ter sido. Quero ressaltar uma área extremamente nobre do nosso município, central, de fácil acesso, e é evidente que temos que fazer um aumento do percentual de lojas que ainda hoje são do poder público e fazer o entendimento com os demais proprietários para que possamos fazer a revitalização daquele espaço. É um local que pode ser muito bem aproveitado para inúmeros projetos, sejam na função de mercado municipal ou um espaço multiuso, que poderia perfeitamente ter vários acontecimentos ao mesmo tempo se passando ali dentro. É evidente que, fazendo esse levantamento da situação das lojas, né, qual o percentual que é detido hoje pela Prefeitura Municipal e aquele percentual que está na iniciativa privada, fazemos um projeto dessa natureza no sentido de revitalizarmos aquele espaço. Muito bem, com 1 minuto e 29 segundos, o candidato respondeu a pergunta do ouvinte Léo Gil. Vamos agora para a escolha da pergunta pelo candidato Osmando Pereira. E iremos trazê-la ao conhecimento dos demais ouvintes, agradecendo a você que está ouvindo neste momento, acompanhando pelo Centro-Oeste Mineiro, também por Itaúna, a nossa programação Debate Eleições Municipais de 2012. Candidato Osmando Pereira, a pergunta é do ouvinte Tiago Mendes Rodrigues, ele é do bairro Irmãos Auler. Gostaria de saber do candidato a prefeito qual sua intenção nos projetos ou medidas para apoiar as pequenas e médias empresas, ou melhor, retifico, para apoiar as pequenas empresas e empresas familiares. O senhor tem 2 minutos. Agradecer a pergunta do Tiago Mendes, lá da terra, nosso vice Antônio Miranda, pai irmão Saulo, querido. Bom, dentro dos projetos, eu acho que nós temos uma larga experiência, né, no trabalho com pequenas e médias empresas. Já fizemos isso no passado. Então, quando eu disse, na resposta anterior, eu acho que é fundamental adquirir áreas para expansão industrial, adquirir áreas para que se aloque as nossas empresas, ceder terreno, né, criar cursos de qualificação, criar uma estrutura para ajudar na busca de financiamentos, Projet, Pronaf, né, há recursos disponíveis hoje para investimentos, e nós temos que criar uma estrutura através da nossa Secretaria de Desenvolvimento e um setor para que possamos ajudar aqueles que queiram montar seu negócio ou que queiram expandir seu negócio a ter as condições necessárias para fazê-lo. Muito bem, com 1 minuto e 12 segundos, candidato Osmando utilizou o tempo de sua resposta. Vamos proceder a mais um sorteio. Mais uma vez, pela ordem inicial do sorteio desta tarde, o candidato Neider Moreira. Pergunta da candidata Lucélia Galvão, candidato. Gostaria que fosse questionado quanto ao projeto Escola Aberta. Existe intenção de continuidade desse projeto que beneficia tantas pessoas? Mais bairros poderão ser beneficiados? Seu tempo. Só repete o princípio da pergunta, por gentileza. Estarei zerando o seu tempo, reiniciando, minuto. Gostaria que fosse questionado ao projeto Escola Aberta. Existe intenção de continuidade deste projeto que beneficia tantas pessoas? Mais bairros poderão ser beneficiados? Seguramente, talvez seja o projeto Escola Aberta o melhor projeto implantado pela atual administração. Ele cumpre alguns papéis importantes dentro de uma comunidade. Primeiro, dar um maior aproveitamento dos espaços públicos por parte da comunidade. E, ao mesmo tempo, incentiva o convívio social.
O convivial é extremamente importante para fazermos a prevenção daquilo que é a maior chaga social hoje da nossa sociedade contemporânea, que é o tráfico de drogas, o uso das drogas. E esse convívio social nas escolas ajuda muito a inibir isso dentro da nossa comunidade. Ao mesmo tempo, fazemos com que a comunidade, participando do dia a dia da escola, ela também se preocupe mais com o patrimônio público, fazendo com que as pessoas tenham mais cuidado com as nossas escolas, com a preservação dos nossos prédios públicos. Isso é absolutamente fundamental. E eu entendo que, naqueles momentos em que as pessoas participam da escola aberta, tem a oportunidade também, além de fazer uma higiene mental, de também fazer o aprendizado de muita coisa interessante. Eu estive visitando alguns dias atrás o funcionamento da escola aberta e tive a oportunidade de observar no olhar das pessoas a satisfação de estarem ali. Então é evidente que esse é um projeto que temos que aproveitar e temos que ampliá-lo, no sentido de fazer com que mais escolas tenham isso no seu dia a dia, não é? Aproveitando esses espaços e trazendo a comunidade para participar intensamente disso. Obrigado, candidato. 2 minutos e 3 segundos, mais precisamente 2 e 2, utilizados para a resposta da ouvinte Lucélia Galvão. Vamos então para mais um questionamento, mais um ouvinte. Candidato Osmando Pereira, então, agora, ele vai responder a pergunta da ouvinte Ellen Alves. Meio grande e complexa, lembra que nós não alteramos a ordem para não tirar a originalidade da pergunta, então pode parecer um pouco meio complicada, mas para que nós possamos respeitar, né, a origem da informação. Caso o senhor queira que repita, fique à vontade. Por que todos os candidatos, sejam os deste ano ou todos os outros das administrações passadas, sempre usam a educação e a saúde para tentar se eleger? E depois que ganham, não fazem nada. E nem tentam maquiar ou despistar, fazendo algo que, pelo menos, crie uma ilusão de ótica que está fazendo algo pelos menos favorecidos. Quem são as pessoas que vocês mais procuram na época das eleições? Porque acham que os pobres são presas fáceis. Sua resposta, candidato. 2 minutos. Certo. Agradecer a Ellen Alves, que nos dá a oportunidade de falar sobre 2 problemas de Itaúna, né, muito importantes, e de qualquer administração. Eu falaria primeiro da educação. Acho que qualquer governo, né, que tem que valorizar a educação. A educação é fundamental, precisa de tudo. Mas você vai ter, na verdade, o investimento no cidadão, investimento na formação do cidadão, olhando como um conjunto, né? A saúde é hoje o tema principal, porque na ótica da população de Itaúna é o principal problema que nós enfrentamos. Por isso, todos os candidatos estão tratando, priorizando no debate a saúde, porque a nossa comunidade está discutindo a saúde. Mas hoje é indigno ver as pessoas aguardando 4, 6, 8 horas para ser atendido num plantão que foi criado para ser um plantão de emergência, para atender imediatamente as pessoas. Então, tratar do tema saúde hoje está indo de encontro, né, ao anseio da nossa sociedade. Mas um governo, acho que se faz, com o conjunto, né? Você tem que priorizar a educação, naturalmente, mas você tem que investir na saúde, você tem que cuidar do esporte, do lazer, da cultura. Um outro tema também recorrente hoje está a questão da segurança, que é uma grande preocupação da nossa sociedade. Então, enquanto candidatos, nós estamos nos apresentando, discutindo esses temas e temos como base, né, a nossa vida pública, né, em que sempre priorizamos atender a sociedade, promover a sociedade e, é evidente, os mais carentes são os que mais necessitam do serviço público. Obrigado, candidato. 2 minutos e 5 segundos, utilizado pelo senhor Osmando Pereira para a resposta da ouvinte Ellen Alves. Vamos a mais uma.
Mais uma e penúltima pergunta enviada, num total de 7 perguntas, sendo que uma delas foi descartada por não contemplar de forma igualitária os 2 candidatos aqui presentes. Informamos mais uma vez aos ouvintes que chegaram agora à nossa programação que nós temos a ausência do candidato professor José Luiz em razão de um falecimento de ente próximo. O irmão do candidato faleceu nesta manhã, enviou declaração para a emissora esclarecendo e pedindo desculpas pelo não comparecimento. A pergunta, candidato Neider Moreira, é da ouvinte Marta Pinheiro de Resende, do bairro Sade Nova. Por que os prefeitos metem mundos e fundos e quando assumem, cumprem? Sempre vem desculpa. O meu antecessor deixou muitas dívidas. Vocês não sabem como está a situação da prefeitura antes de assumirem? Vocês não pensam antes de fazer as promessas de campanha? Seu tempo, candidato. Na verdade, a Marta nos dá uma oportunidade interessante. Isso acontece muito, Marta, em função de que, muitas vezes, o que é prometido por um candidato é absolutamente inexequível, absolutamente impossível de ser realizado. Não é? Nós temos candidatos que prometem fazenda na Lua, não é? Que acham que vão ter a oportunidade de fazer coisas as mais mirabolantes possíveis. Nós estamos fazendo exatamente o oposto. Estamos levando uma proposta clara e transparente à comunidade, mostrando os problemas que existem e destrinchando a forma de resolvê-los. O itaunense, nesse momento, eu tenho absoluta convicção, ele não quer promessas vãs, ele não quer propostas mirabolantes de administração pública. O itaunense, ele quer que os serviços públicos que são de responsabilidade da prefeitura voltem a funcionar de maneira adequada. Para isso, temos que ter um modelo administrativo novo que contemple características fundamentais. A modernidade da gestão, incorporando as ferramentas tecnológicas desenvolvidas ao longo dos anos que não estão sendo utilizadas. O rigor no gasto público, sabendo exatamente aonde colocar o recurso e para quê. E para isso temos que ter um orçamento que não seja peça de ficção, em que tenhamos controle absoluto desse orçamento. E terceira, a criatividade, a ousadia, o arrojo administrativo. Nós estamos cansados de feijão com arroz. Precisamos colocar outros ingredientes nessa panela. É preciso fazer muito melhor do que está sendo feito, e isso é perfeitamente possível de ser feito com esse novo modelo de administração que queremos implementar. Obrigado, candidato. 2 minutos e 1 segundo, utilizado para a resposta da ouvinte Marta Pinheiro. Vamos então agora ao último questionamento, esse aqui, né? Ao último questionamento dos ouvintes para o candidato Osmando Pereira. Pergunta do candidato, do ouvinte Elcio Arcanjo de Jesus Lopes. Ele trabalha como gerente de operação e distribuição. Ele é morador no bairro Aeroporto e faz a seguinte pergunta, candidato Osmando Pereira. Vejo o interesse dos candidatos em melhorar a cidade com suas propostas de governo. Qual garantia teremos que suas promessas de campanha serão cumpridas? Pois sabemos que desavenças políticas e falta de planejamento financeiro servem de desculpas para o não cumprimento das mesmas. E é a população que fica ludibriada. Seu tempo. Novamente, né? Bom, agradecer ao Elson Arcanjo, do bairro do Porto, a sua pergunta. Né? Realmente, os candidatos fazem as suas propostas com a intenção, naturalmente, de cumpri-las. Nós somos muito cuidadosos quando nós falamos, porque nós já temos uma experiência, né, de 3 mandatos. Nós, inclusive, hoje há uma obrigatoriedade, quando se lança as candidaturas, quando se registra as candidaturas, de registrar também um plano de governo. Quer dizer, e nós registramos um plano de governo. Então, tudo aquilo que está ali registrado é nossa intenção fazer. Quer dizer, o que é necessário é termos uma boa articulação, né, para trabalhar. Bom, tratar os recursos públicos com respeito, fazer com que o dinheiro público renda,
ter uma boa articulação junto aos poderes do Estado e do governo federal para obter recursos. Hoje há alternativas também da busca de parceria público-privada, há a possibilidade de buscar financiamentos. Então, estamos dando um plano de governo factível, né, de acordo com as necessidades da sociedade itaunense, daquilo que estamos ouvindo de cada itaunense, e vamos procurar cumpri-lo, né, com toda certeza. A administração também, ela tem que ter planejamento, mas ela também é dinâmica, porque a sociedade hoje muda muito. Tudo que você planeja no município depende da economia nacional e às vezes até mesmo da economia mundial. Mas por isso mesmo, estamos apresentando um plano e traçando metas com muito cuidado, para que nós possamos corresponder à confiança de cada cidadão itaunense. Muito obrigado, candidato. 2 minutos e 2 segundos, utilizado pelo candidato Osmando Pereira para finalizar esta parte. Quarta pergunta do nosso debate, que envolveu a pergunta dos ouvintes, aos quais nós agradecemos por terem participado e colaborado conosco. Vamos então agora passar para esta, que é a penúltima fase do nosso debate, eleições municipais 2012, e que diz respeito à pergunta de candidato para candidato, que oferece àquele que irá perguntar 1 minuto para realização da pergunta, 3 minutos de resposta para o qual a pergunta foi direcionada, 2 minutos de réplica para quem fez a pergunta e 1 minuto de tréplica. Gostaria de solicitar aos senhores candidatos que, por mais acalorada que seja o debate, a pergunta e a resposta, nos atenhamos ao tempo estipulado, para que eu não me sinta forçado a interromper nenhum dos dois, para nós podermos seguir aqui ao cronograma já estabelecido. Pela ordem do sorteio, nós temos o candidato Osmando Pereira, que terá, o candidato Neider Moreira, que terá 1 minuto para formular sua pergunta para o candidato Osmando Pereira. À vontade, candidato. O candidato Osmando, ele enfatiza sempre nas suas falas a experiência acumulada de 3 mandatos como prefeito. No seu último mandato, no ano de 2004, tivemos um evento extremamente importante e nefasto para o Instituto Municipal de Previdência, o IMP, a aplicação de recursos da ordem de R$1.643.000 no Banco Santos. O IMP, ele é o fundo de reserva para o pagamento das aposentadorias e pensões do servidor público. Eu pergunto ao candidato, quais os critérios que o candidato Osmando usou naquela época para fazer a aplicação do Banco Santos e que gerou, segundo a estimativa que levantei na aplicação desse recurso, gerou um prejuízo de aproximadamente R$3,5 milhões ao Instituto Municipal de Previdência até o dia de hoje. 1 minuto, candidato, pela pergunta. O senhor Osmando Pereira, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos para a resposta, valendo. Bom, os recursos do IMP, eles são aplicados através eles são aplicados pelo seu presidente, evidentemente nomeado pelo prefeito municipal, e o presidente, ao fazer a aplicação, ele tem que ter aprovação do Conselho Administrativo. Neste caso, foi ouvido o Conselho Administrativo e foi feita uma aplicação. Mas também, além de ouvir o Conselho Administrativo, o IMP tinha um cuidado de acompanhar, com o código. O Banco Central, ele solta todo mês um documento sobre a saúde financeira das instituições. Então, o presidente, a direção, o Conselho Administrativo, tinha sempre o cuidado de acompanhar a saúde financeira das instituições. A aplicação no Banco Santos, que é um banco especializado em aplicações previdenciárias, ela vem desde o governo passado, de Delbrando Canabrava. Vários fundos fundos de pensão, como do próprio Banco Central, do Banco Brasil, da Caixa Econômica Federal, também tiveram seus fundos retidos. O Banco Santos tinha, no mês em que foi feita a aplicação, a letra A, como instituição mais segura para aplicações. Então foi realmente uma infelicidade, o dinheiro foi realmente retido, mas
os ativos do banco estão sendo vendidos, o IMP já recebeu mais de 50% do valor, e segundo notícias que temos, ainda existem muitos ativos para ser vendidos, e esses ativos aplicados serão certamente recuperados. Nós queremos também dizer que todas as nossas prestações de contas dos 12 anos de mandato foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, porque certamente todos os atos que tivemos foram referendados, porque foram considerados feitos com lisura e com honestidade. Muito bem, candidato Osmando utilizou 2 minutos e 32 segundos de sua resposta. Vamos agora redefinir o tempo. Candidato Neider, 2 minutos para a réplica. Começando. Na verdade, caros presidentes, caros ouvintes, este é o exemplo da imprevidência administrativa que não podemos tolerar. O itaunense não quer isso. O itaunense quer muita responsabilidade na administração da coisa pública. É evidente que um banco desconhecido do mercado, como o Banco Santos, não seria o banco indicado para fazer uma aplicação financeira de recursos de terceiros, que vão exatamente fazer frente à necessidade do pagamento da aposentadoria e de pensões quando o funcionário público mais precisa. De maneira que é evidente que em casos como esse, a recomendação é que se utilizem bancos oficiais para fazer a aplicação financeira, bancos que tenham o suporte do governo federal. É absolutamente necessário que resgatemos a responsabilidade administrativa na Prefeitura de Itaúna. E exemplos como esse não podem se repetir. Isso aí prejudica o conjunto, prejudica a todos de maneira geral. Isso é muito ruim para o Instituto Municipal de Previdência. Seguramente 3,5 milhões de reais, que é o recurso não existente hoje na conta, no fundo de reserva do Instituto Municipal de Previdência, poderia fazer frente a inúmeros pagamentos mensais das aposentadorias e pensões. De maneira que é isso que precisamos mudar. É mudar o modelo, é mudar a forma de compreender, é mudar a forma de pensar e agir em relação à gestão pública, é mudança de atitude, é mudança de mentalidade mesmo que precisamos implantar na Prefeitura Municipal de Itaúna. Essa é a convicção que tenho, e é por isso que estou sendo candidato a prefeito. 1 minuto e 55 minutos, utilizado para a réplica. Temos agora a redefinição do tempo para o senhor candidato Osmando. 1 minuto para a sua tréplica. Bom, as obrigações do MP sobre a responsabilidade daquele instituto, elas eram feitas em sua grande parte na Caixa Econômica Federal e no Banco Brasil. A aplicação no Banco Santos, desde o governo Ildebrando Canabrava, era uma recomendação do próprio Banco Central e do governo para que se aplicasse uma parte em bancos populares, dentro da política da própria Previdência. Então, não há prejuízo. Os recursos certamente serão retornados à Previdência como já estão, e nós afirmamos aqui para todos os itaunenses que eleitos vamos trabalhar diuturnamente para que isso ocorra. 49 segundos, 50 redondos utilizados para o candidato Osmando para a tréplica. Vamos então, seguindo a ordem, mais uma vez esclareço que nós teríamos aqui nesta fase cada candidato direcionando uma pergunta para o seu opositor. Então nós teríamos 2 perguntas para cada candidato. Na ausência, por motivo de força maior do candidato, o senhor José Luiz, nós vamos nos ater a uma pergunta de um candidato para o outro. Vez agora do candidato Osmando Pereira fazendo a pergunta para o candidato Neider Moreira. Lembrando, candidato Osmando, 1 minuto para a sua pergunta. Resposta do candidato Neider, 3 minutos. Réplica, 2 minutos. Tréplica, 1 minuto. 1 minuto para a sua pergunta, candidato Osmando Pereira. Eu perguntaria ao candidato Neider Moreira. O senhor é médico e é deputado há quase 10 anos. Nesse período, e também prestador de serviço ao Hospital Manuel Gonçalves. O que mais, talvez na história do hospital, o que mais faturou, vamos dizer assim, no Hospital de Itaúna?
Mas não é essa a questão. O que eu gostaria de saber é por que a saúde deteriorou tanto nesse período. O senhor, como médico e deputado, não trabalhou ou não procurou trabalhar junto com a administração municipal para resolver e minorar esses problemas da saúde, que com certeza estão fazendo com que cidadãos etonenses percam a vida nas filas e nos corredores do hospital. 57 segundos utilizados pelo candidato Osmando para a sua pergunta. Candidato Neider, o senhor tem 3 minutos a partir de agora para a sua resposta. Seguramente fomos a pessoa que mais trouxe recursos para o Hospital Manuel Gonçalves no período em que estamos deputados. Nesses 10 anos tivemos a oportunidade de trazer dezenas de milhões de reais em recursos para o Hospital Manuel Gonçalves. Tivemos a oportunidade de trazer para Itaúna um centro de hemodiálise, a substitutiva. Tivemos a oportunidade de trazer o centro de tratamento intensivo, e hoje com 10 leitos, início com 4 a 6 leitos. E tivemos a oportunidade recentemente de liberar os primeiros 600 mil reais para a construção do centro de oncologia, o tratamento do câncer, no Hospital Gonçalves, que deve iniciar as suas obras no próximo mês. Na verdade, não fizemos mais pela saúde porque ainda não tive a oportunidade de ser o gestor da saúde pública do município, que é a responsabilidade do prefeito municipal. O candidato Osmando esteve lá por 12 anos e talvez tenha feito o decreto mais mal falado da história recente da política de Itaúna. O decreto que retirou a autonomia financeira e contábil do Fundo Municipal de Saúde e que fez o dinheiro da saúde cair na vala comum do Caixa Único da Prefeitura. E aí iniciaram-se os desvios de finalidade do recurso da saúde, que geram as elas que vivemos hoje no dia a dia. Tudo por uma absoluta imprevidência administrativa por parte do Poder Público Municipal. E é isso que queremos resgatar. É automaticamente, ao assumir o governo, resgatarmos a autonomia financeira e contábil do Fundo Municipal de Saúde. De fazer com que o recurso da saúde, a verba carimbada, chegue à ponta do sistema, irrigue a ponta do sistema, que é onde interessa ao cidadão, que é o atendimento. É isso que precisamos de fazer. E é isso que vamos fazer à frente da Prefeitura Municipal de Itaúna. Porque compreendemos tecnicamente e administrativamente o setor, em todas as suas fases, e sabemos como deve ser feito. E teremos um secretário de saúde muito diferente do que acontece nos últimos 14 anos, um secretário de saúde competente, capaz, que tenha traquejo técnico e administrativo para estar à frente da pasta, que conheça a realidade do sistema público de saúde do Brasil e que nos permita ter uma conversa franca, transparente, buscando o tempo todo a solução do problema para o cidadão. 2 minutos e 40 minutos utilizados pelo candidato Neider Moreira para a resposta. O senhor Osmando Pereira, o senhor a partir de agora tem 2 minutos para a sua réplica a contar de agora. É verdade, o deputado não respondeu. Ele mentiu muito a respeito de verbas que não trouxe. Ele mentiu muito. Mentiu também a respeito da centralização que ele disse. O endereço onde faz a contabilidade não interessa nada. Existe o Fundo Municipal de Saúde, ele é autônomo. Se a contabilidade passou a ser feita, em vez do doutor Ovídio, na prefeitura, que é a única diferença que tem, foi em 2005, num secretário de saúde, que ele indicou, quando ele traiu o doutor Evo, apoiou Eugênio Pinto. Atenção, por gentileza, nós vamos solicitar mais uma vez. Passamos no início deste encontro que as manifestações. Um minuto, candidato. Eu vou repetir. O secretário que ele indicou para o candidato Osmando Pereira. Eu estarei retomando o tempo do senhor, por gentileza. Obrigado. O senhor terá esse tempo. Eu vou dizer mais uma vez, quando eu interromper um dos candidatos, por gentileza, parem. Eu vou retomar o tempo, eu tenho condição de retomar o tempo para continuar. Nós, mais uma vez, não vamos permitir a manifestação dos senhores e senhoras aqui presentes. Este encontro não é um espetáculo, não é um show. Este é um debate político. Eu gostaria de solicitar mais uma vez que se comportassem como tal para acompanhar. Se quiserem manifestar o seu contentamento e aprovação sobre a resposta, façam-no após o debate no hall do Silvio de Matos. Candidato, estou redefinindo o tempo do senhor. O senhor tinha gasto 55 segundos.
vou dar um desconto ao senhor pela minha interrupção e também para o senhor de mais 12 segundos, que foram tempo perder, e eu também aqui interrompendo esta fala, contar de agora 12 segundos, candidato, nem mais um segundo. Eu gostaria que o deputado e candidato apresentasse à sociedade de Itaúna os recursos, as centenas de milhares de recursos que ele disse que aqui de que conseguiu para o nosso hospital. Ok, candidato, 12 segundos foram já dados, com os 2 minutos. Neider Moreira, 1 minuto, por gentileza, para a sua tréplica. A contar. Na verdade, o candidato mostra um absoluto desconhecimento que se passou na política de Itaúna nos últimos anos. Talvez por ter ficado muito tempo longe da cidade. Mas, na verdade, todos nós sabemos que um único político que veio para denunciar desvios de recursos na administração atual fui eu. Os outros todos ficaram nos porões da omissão, vendo o que ia acontecer, olhando bem de longe. Nós não. Viemos a público e dissemos isso de forma clara e transparente à sociedade. Tivemos essa coragem, essa hombridade, coisa que faltou a outras pessoas. Na verdade, entendemos perfeitamente o que deve ser em termos de saúde pública no município, porque compreendemos saúde pública, temos sensibilidade com a área e entendemos que a cidade, né, o eleitor, o cidadão itaunense precisa de um tratamento mais digno nesse momento. Está sendo tratado com desumanidade. Obrigado, candidato. 1 minuto e 1 segundo para a sua tréplica. Bom, poderíamos nos alongar aqui, permitindo que os senhores ainda continuassem sabendo de si, mas o candidato Osmando Pereira, anteriormente, a informação do número de perguntas, já nos informou que não concorda com mais de uma pergunta para um dos candidatos. Nós vamos, então, passar a nossa fase, que são as considerações finais dos senhores candidatos que aqui estão, registrando mais uma vez aos ouvintes da Santana FM, que ouvem também online, que não temos a presença do candidato professor José Luiz, em razão do falecimento de um irmão dele na manhã desta segunda-feira, que o impediu de estar, já que o sepultamento estava agendado para as 15 horas desta tarde. Candidato Neider Moreira, seguindo aqui a ordem do sorteio, por gentileza, os seus 5 minutos para as suas considerações finais do nosso debate. Na verdade, quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade à Rádio Santana, um momento em que temos a oportunidade de colocarmos ideias, propostas à mesa para toda a comunidade itaunense. E quero aqui fazer uma reflexão. O itaunense, nesse momento, ele precisa de ver resgatada a credibilidade do setor público. Ele anseia por isso. Ele pede que isso aconteça. Ele quer que a mudança venha. Porque o itaunense é um povo trabalhador, é um povo solidário, é um povo empreendedor. E se trouxermos, como vamos trazer, esta credibilidade novamente ao setor público, temos a convicção de que a comunidade acompanha isso. Temos que dar o norte, temos que mostrar o rumo, temos que fazer com que as pessoas voltem a acreditar de que é possível. E é perfeitamente possível fazer muito mais e muito melhor do que estão fazendo nesse momento, ou fizeram no passado recente. É possível implementar essa mudança de gestão, trazer esse conceito gerencial, esse novo modelo administrativo, moderno, rigoroso, criativo. É perfeitamente possível fazer com que, acreditando novamente no poder público, que nós possamos resgatar a autoestima do povo itaunense, que hoje anda entristecido, hoje anda desolado, chateado com a cidade que tem nesse momento. Ninguém quer ver a sua cidade assim, mal cuidada, maltratada, desleixada, mal administrada. O itaunense quer voltar a ter orgulho da sua cidade, quer ser bairrista, quer defendê-la. E nós temos que mostrar esse rumo, que fazer com que as instituições, as entidades, as ONGs, os conselhos comunitários voltem novamente para perto do poder público. Acreditem novamente no poder público.
É assim que vamos mudar a cidade, construindo com novas ideias um novo tempo, virando a página e começando a escrever uma nova, em que o povo se sinta novamente feliz e, acreditando no poder público novamente, ajude a construção de um futuro muito melhor para aquelas pessoas que estão chegando, para as gerações futuras. É preciso criarmos perspectivas para os nossos jovens, para as nossas crianças. É preciso mostrar à sociedade itaunense de que a cidade tem rumo, de que ela sabe onde quer chegar, que quer fazer a travessia. E, na verdade, temos aqui, parafrasear Milton Nascimento e Fernando Brant. Numa caminhada, não interessa de onde partimos e onde vamos chegar. O importante é a travessia que vamos fazer. Isso que nos vai levar ao futuro. Isso é que nos vai fazer construir uma cidade melhor e mais justa, mais fraterna. E é isso que vamos fazer, junto com a aliança que construímos, mas tendo na frente a certeza de que vamos governar para todos. Não seremos um governo de meia dúzia de pessoas. Teremos uma proposta e um governo executado para a coletividade, para 100% dos itaunenses, independentemente de credo, independentemente de partido político, independente de qualquer outra questão menor que possa se colocar à mesa. Queremos governar com grandeza, queremos governar com altivez, com responsabilidade, fazendo o que de melhor poderemos fazer e faremos pela sociedade itaunense. Muito obrigado. Muito bem, 4 minutos e 44 segundos utilizados para o candidato Neider Moreira para suas considerações finais. Candidato Osmando Pereira, seus 5 minutos à disposição a partir de agora. Bom, nós queremos primeiro agradecer a oportunidade de participar desse debate, agradecer ao ouvinte da Rádio Santana, a todos presentes aqui, a direção da rádio, cumprimentar o nosso oponente, cumprimentar a mesa de direção e dizer, aproveitar também esse espaço para dizer de que nossa campanha tem sido agredida, todas as formas, com prepotência, com ataques às nossas propagandas, enfim, com a demonstração clara de que os objetivos são o poder pelo poder. Nós queremos também, nesse momento, dizer e fazer aqui um parâmetro, e dizer para todo itaunense, nós não temos, nunca tivemos o objetivo de mandar na nossa cidade. O papel do prefeito é o papel de liderar a cidade. E é isso, caros ouvintes, caros presentes, que nós queremos fazer, como sempre fizemos, unir a sociedade, unir as pessoas, aglutinar. Itaúna é uma cidade muito forte. Já fizemos isso no Pará, quando enfrentamos todas as dificuldades, quando assumimos em 97. Itaúna não tinha emprego, Itaúna não tinha renda, Itaúna tinha todas as dificuldades do mundo. A enchente solapou nossa cidade. Nós conseguimos, com a nossa maneira humilde de ser, mas com a nossa maneira digna de utilizar a cadeira de prefeito, convocar a sociedade. E juntos nós construímos uma história. Restituímos a nossa economia, conseguimos recuperar também a renda e o orgulho da nossa cidade. E é isso que nós queremos fazer agora. Os desafios são grandes, mas nós queremos, com a missão do prefeito, liderar a nossa comunidade, liderar o nosso povo, no governo participativo, no governo itinerante, e buscarmos o desenvolvimento. Buscar desenvolvimento. Cuidar da nossa cidade. Ampliar o serviço e criar serviços de qualidade. Construir as obras que são necessárias. E, por fim, planejar um futuro melhor para o nosso povo. Conto com o seu voto e com o seu apoio.
É assim que sempre gostamos de trabalhar, unindo as pessoas. E é assim que nós vamos fazer. Muito obrigado. Candidato Osmando Pereira utilizou 3 minutos e 5 segundos para suas considerações finais do nosso encontro. A Rádio Santana FM se sente orgulhosa por mais um momento de destaque em sua programação. O desejo de realizar este debate foi grande, mas maior ainda foi o desejo e o clamor dos nossos ouvintes e leitores do portal de notícias da emissora para que nós o realizássemos. A cobrança por este trabalho nos faz crer sempre e cada vez mais que a Rádio Santana FM faz uma grande diferença no dia a dia do cidadão itaunense. Não só com entretenimento e diversão, mas também com seu trabalho sério, ético, direcionado ao bem maior da humanidade, formando opinião, não influenciando na opinião, levando informação e prestação de serviços à comunidade. Mais que dar notícia, participamos definitivamente de um dos momentos mais importantes da cidadania, que é o de contribuir para a escolha daquele que será o melhor gestor municipal nos próximos anos. Independentemente daquele que for o eleito no próximo dia 7 de outubro, a Rádio Santana FM tem certeza que será um instrumento de informação essencial para aquele que quiser dar transparência e informar a população sobre suas ações e realizações, não nos esquivando nunca de sermos parceiros do futuro administrador, divulgando suas realizações, mas, sobretudo, denunciando, alertando e noticiando aquilo que o município de Itaúna tem como necessidade no seu dia a dia. Informar com qualidade, vender espaço e não vender não, também foi lema adotado pela Rádio Santana FM nos últimos anos, espelhada nos melhores e mais competentes veículos de radiodifusão de nosso estado. Fica nesta tarde registrada a nossa contribuição para o exercício da plena democracia em nosso município. Para finalizar, no desejo de mostrar toda a transparência de um momento tão importante para a nossa cidade, a equipe da Rádio Santana FM já começa a se mobilizar a partir de hoje para acompanhar, para e passo, todo o processo eleitoral com os repórteres espalhados pela nossa cidade, informando cada momento o que acontece nas sessões eleitorais e, ao final do dia, informando, voto a voto, aquele que será o desfecho final das eleições municipais 2012. Que venham as eleições e que o desejo do povo seja mais uma vez soberano. Estiveram contribuindo e colaborando para a execução desse trabalho o diretor-presidente da empresa, o senhor Helênio Lara, Cida Martins e o Del Miranda, Libério na técnica, Sofia Lara, Edson Ferraz, Jéssica Lopes, estudante de jornalismo, e a produção, a condução jornalística e a organização desse debate, deste moderador Luiz Stefano. Muito obrigado a todos, tenham boa tarde, candidatos, boa sorte no próximo dia 7. Muito bem, Edson Ferraz, encerramos aqui direto do Silvio de Matos, debate Eleições Municipais 2012. Agradecemos aos ouvintes que estiveram conosco. Esperamos mais uma vez ter contribuído para a informação em Itaúna e para que o nosso processo eleitoral seja dos melhores possíveis no dia 7. Edson Ferraz, obrigado pela companhia dos estúdios. Voltamos com vocês. São 3 horas e 54 minutos. Ainda não sei se vamos ter a avaliação dos candidatos desse debate. O Luigi podia me informar se vamos ter essa participação, Luigi? Edson, pode falar. Vamos ter a participação dos candidatos na avaliação do debate ou não? Eu acredito que a Jéssica está aqui gravando neste momento. Deixa eu ver aqui. Vamos unir tudo. Candidato Neider Moreira, por gentileza, enquanto a Jéssica está fazendo ali a entrevista, vamos à entrevista aqui, já ao vivo com o candidato. Nós estamos ao vivo. Avaliação do senhor, a posição do senhor quanto a esse momento que nós proporcionamos ao itaunense para que ele possa avaliar melhor a sua condição agora para o próximo dia 7. Isso é extremamente importante como contribuição para a consolidação do processo democrático. É importante para esclarecer as pessoas de maneira geral a respeito das propostas, do que se pretende fazer na cidade, de como se enxerga a cidade nesse momento, do entendimento que temos a respeito daquilo que é muito importante para ser desenvolvido no seio da nossa comunidade. Então é uma contribuição espetacular, extraordinária que a Rádio Santana faz para o processo democrático. Muito obrigado, boa sorte no próximo pleito. Candidato Osmando Pereira está aqui gravando com a Jéssica Lopes. Vou esperar ela terminar
aqui a gravação. Grande movimentação aqui, um público agradável, viu, Edson? Enquanto aqui o Osman está gravando, um público presente aqui, tira aquele momento ímpar de exaltação aqui, tudo correu dentro da maior tranquilidade. Do lado externo da emissora nós também não tivemos contratempo. Agradecendo a equipe da Brandão Segurança, está aqui com toda a sua equipe, fazendo inclusive a guarda pessoal dos candidatos. Obviamente nada aguardado em termos de insegurança, né? Mas como manda de praxe, nós estamos aqui com os seguranças para acompanhá-los até a saída. Existem ainda partidários e correligionários que foram acomodados aqui nas instalações do Teatro Silvio de Matos. Gratificante, realmente gratificante. É o momento de hoje em que nós unimos os candidatos aqui na programação. Agora, ao vivo, é muita entrevista, né, candidato? Mas é assim, a rádio é pequena, mas muita gente para entrevistar. Agora nós estamos ao vivo só com o senhor, para o senhor fazer uma avaliação pessoal da proposta da Rádio Santana FM para esse trabalho e a sua avaliação como um todo do encontro de hoje. Então, muito obrigado. A Rádio Santana, parabéns. É um momento a mais para fazermos aquilo que temos feito sempre. Nós estamos o tempo todo, né, em toda essa caminhada, ouvindo e discutindo com a sociedade, né, os melhores caminhos para Itaúna. E aqui tivemos a oportunidade de exercitar nesse momento, de responder as perguntas aos órgãos de imprensa, dos ouvintes, e também de poder responder perguntas dos nossos concorrentes. Então, eu queria parabenizar a Santana por abrir espaço, né, e com certeza nós aproveitamos. Muito bem, ficamos satisfeitos que os tenham aproveitado e ficamos satisfeitos também para ter colaborado. Vamos torcer para que tudo corra dentro da normalidade e desejar boa sorte para o senhor no próximo dia 7. Eu agradeço, né, e quero aqui mais uma vez agradecer aos ouvintes da Rádio Santana e dizer que nós, que tivemos uma participação aí na fundação dessa rádio, né, estamos satisfeitos que ela está cumprindo o seu papel, né, de informar a sociedade. E aproveitar mais uma vez também para pedir a confiança, né? Estamos acostumados com o trabalho, temos experiência, né? E vamos com certeza corresponder à confiança de todos. Ok, muito obrigado, boa sorte. Vamos conversar aqui com o Hamilton. O Hamilton é do Colégio João, tá ele e a Elina Dirce, que é da CIA, sede taunense de artes. Eles compuseram aqui a nossa mesa, uma mesa de avaliação, a comissão julgadora, Edson. Ainda bem que não tiveram trabalho, né, Hamilton? Não tivemos trabalho, não. Itaúna está de parabéns pelo nível, a capacidade. Você vê um debate como esse aqui, não tivemos interferência nenhuma, né? Isso mostra a qualificação e a grandeza, né, do povo e dos candidatos itaunenses. Nós do ângulo desejamos sucesso para o vencedor e com certeza estaremos juntos lutando para o ideal e o sucesso de Itaúna, né? Muito bem, o Hamilton é diretor, mantenedor, diretor administrativo, professor do Grupo Ângulo de Ensino, né? Tem essa unidade aqui da UNA Getúlio Vargas, ele que gentilmente nos convidou em data passada para mediarmos um projeto também de debate, mas de cunho estudantil didático, que foi orientar os alunos da instituição, do ensino médio, que iriam votar até pela primeira vez e também receber os candidatos nas instalações da escola, o que foi muito proveitoso, com certeza. Ele disse que está aqui da sede itaunense de arte, sempre muito simpática, nós já convidamos o Hamilton, já que nós tínhamos a impossibilidade de convidar diretores e administradores da rede municipal e estadual por não incorrer, não é, em ferir a legislação eleitoral, nós então buscamos um diretor, um atuante na área de ensino particular. E Elina Dirce está aqui conosco, ela que é uma das pessoas, um dos nomes mais expressivos da cultura itaunense, da arte, do teatro, e com certeza representando muito bem essa classe. Qual a sua avaliação, querida, desse encontro, desse debate? Eu partilho plenamente a opinião do Hamilton de que nós tivemos um debate formidável, mostrando a competência dos candidatos e, além de competência, a ética, o respeito um pelo outro. Isso é muito importante porque eu creio que depois um será eleito e que o outro esteja ao lado dele ajudando naquilo que for preciso. Muito bem, a união faz a força, né? Muito bem, o doutor Pedro Vargas, que é advogado, eu acho que ele já foi embora também o Silésio, né? Que era também um dos componentes da nossa mesa, também já foi. Como o horário do dia, da tarde, o horário que todos tiveram
que modificaram as suas agendas pessoais, um dia útil, né? Muitos deles estiveram aqui, já foram rapidinho, né? Para que pudessem cumprir, o restante do seu dia administrativo, que nós compreendemos plenamente, agradecemos aqui a presença. Agora, fica nessa. Ô Edson, nós vamos encerrando. Agora aqui é só o tapinha nas costas de cada um, os parabéns individuais de uma equipe e de outra, e nós também vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Antes de encerrar, Luigi, aproveitar para registrar a grande audiência da rádio, não só em 96,9, mas também no nosso portal. Muitos acessos? Muitos acessos. Muitos aqui, Passamos dos 400 acessos. 400 acessos, muito bom. Quase o máximo, né? Se eu não me engano. Quase o máximo. Nós temos um limite de acessos. Quero agradecer aí o seu apoio técnico, agradecer ao Eudeu Miranda, Helênio Lara, Sofia Lara, o Libério, a Jéssica, a Cida Martins. Como é que chama o rapaz lá? Esqueci o nome do rapaz, o He-Man. Alan. O Alan parece o He-Man, rapaz. Não é? Mas esqueci de alguém? Falei do Libério, a turma toda que esteve envolvida aqui, não é? Nos ajudando, e aqueles que estiveram dando apoio moral, pensamento positivo, por apoiarem o nosso trabalho e a nossa iniciativa. Voltamos com você do estúdio. Edson Ferraz, agradecendo a Santana FM e os ouvintes por mais um apoio. Abertura das eleições principais 2012. Debate Santana FM. Eleições 2012. Teatro Silvio de Matos, ao vivo. 4h08, voltamos ao vivo aqui do estúdio da Santana FM. Acabamos de transmitir direto do Teatro Silvio de Matos, na Avenida Jovem Soares, em Itaúna, o debate Santana FM Eleições 2012. Como o Luiz já disse, volto a reforçar, no próximo domingo acontecem as eleições municipais em todo o Brasil, e a Santana FM, como sempre, como já é tradição, desde seu início, desde 2002, sempre cobrindo as eleições, seja ela municipal, estadual, nacional. E esse ano não será diferente. Próximo domingo, a partir das 7 da manhã, nossa equipe estará acompanhando todos os detalhes da votação aqui em Itaúna, a movimentação na cidade. E logo depois, a partir das 17 horas, a apuração voto a voto. Como você já conhece, já ouve sempre, todos os anos de eleições, você vai saber tudo aqui na Santana FM no próximo domingo, a partir das 7 da manhã e às 5 da tarde, a apuração. Vamos saber quem será o prefeito de Itaúna a partir de 2013. A gente faz um intervalo e já voltamos. 4h09, Santana FM 10 anos, a número 1 em Itaúna, a rádio que mais cresce na região. Santana FM. Eleições 2012.